Fala, meu povo! Bem-vindos finalmente ao vídeo com spoiler de Sex Education. É isso aí. Se você ainda não assistiu essa série, que é original Netflix, chegou recentemente ao catálogo. Boa. É uma série adolescente. A gente já fez um vídeo aqui no canal sem spoiler. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá conferir. Depois que você assistir, você volta pra esse vídeo. Mas antes de sair, deixa o seu like. Você volta pra esse vídeo pra gente poder bater um papo com spoiler, sem filtro, sem julgamento. Vamos lá de Sex Education. Boa. Toda série adolescente na Netflix que fala de assuntos polêmicos como vida sexual, suicídio e diversos outros gera comentário polêmico e gera rejeição social. Por quê? Porque a sociedade é cheia dos tabus. Ah, cheia de charme. Cheia dos negocinhos. É isso aí. E aí, eu vou trazer já a pergunta mais impactante de toda essa história de Sex Education antes da gente continuar falando desse filme. Se você não parar na adolescência do seu filho para conversar com ele sobre a vida sexual dele, quem vai fazer isso por você? Os amigos, né? A vida. É. Ele mesmo. Mas é um pouco de covardia. O quê? Você não conversar com seu filho. Você não assumir a responsabilidade de cuidar da fase da vida daquela pessoa. E, cara, só existe constrangimento nesse tipo de conversa por causa do tabu. Se o tabu não existisse, seria mais um assunto como outro qualquer. Seria mais um não aceita bala de estranhos na rua. É isso, é tipo, use camisinha, se proteja, você pode morrer, você pode estragar o seu futuro, você pode estragar a sua vida, confie nas pessoas. É a mesma coisa. Eu acho que eu tinha 10, 11 anos quando meu pai falou comigo. Por aí, não, eu era muito novinho. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, assim. E foi meu pai que conversou comigo. Olha! Foi meu pai que conversou. Tipo, a minha mãe, obviamente, sempre soltou muitas informações soltas, assim, em diversos momentos. Mas o meu pai foi o que parou e sentou e conversou, assim, tete a tete. Falou, se liga na tua responsa. Aí eu falei, tô ligada. Foi isso. E deu tudo certo no final. Exato. É assim, gente. Vocês têm que quebrar esse negócio de medo, preconceito, tabu, que isso não leva ninguém a lugar nenhum, só emburrece a humanidade. E óbvio, você é humano, né? Se você é pai ou mãe, você vai sentir vergonha de falar isso com seu filho. Com certeza. O assunto, né? O grande assunto. Só que seria tão mais fácil. Assunto, assim. Seria tão mais fácil pra você se alguém tivesse conversado com você. Tipo, só tá ali pra facilitar. Exato. Não é um tabu. Então, ele não tem que fazer escondido. A grande questão dessa série especificamente é a ausência de diálogo. É a ausência de liberdade para você poder tirar dúvidas sobre quem você é, sobre o que você gosta e o que você não gosta, de você poder sentar no café da manhã com seu pai, com a sua mãe, com 13 anos, com 12 anos e falar, eu acho que eu gosto de menina. E os seus pais falarem, tem certeza? Você se sente atraída por meninas? Você quer ficar com essas meninas? Você é apaixonada por alguma menina? E você ter a liberdade de falar o que você sente. Sem medo. Ninguém precisa estar no armário para sair dele. Essa é a questão. A gente precisa começar a incentivar que a sociedade destrua os armários para que ninguém nunca precise entrar lá dentro dele. E eu acho que Sex Education é muito isso, né? Ela traz dilemas que vão desde a identificação de gênero, enfim, quem que você gosta, quem que você deixa de gostar, se você gosta de todo mundo, se você gosta de um tipo de pessoa especificamente, até o seu olhar sobre você mesmo. Exato. O quanto você se conhece. Não, até porque essa frase de sair do armário é por causa daquela cultura de histórias de monstro dentro do armário. Sim. Né? Então, quando a pessoa fala que saiu do armário, é porque ela se sente um monstro. Ela se sente tão diferente da sociedade. Ai, gente, que ela fala, hein? eu saí do armário. A nossa sociedade ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que esses conteúdos que estão sendo feitos hoje em dia, que são direcionados para um público mais jovem, que é um público que está com a mente mais aberta, para realmente não ter preconceito e desenvolver um mundo em que todo mundo se respeite do jeito que é, eu acho que são muito incríveis e muito enriquecedoras. Exato. O personagem principal, o Otis, ele é um menino, filho de uma terapeuta sexual,
E ele é... Tipo, ele tem agonia de ter uma mãe liberalzona, que fala disso o tempo inteiro em casa, né? E ele decide, no momento que ele percebe que ele é muito bom, se tornar um terapeuta sexual também na escola, usando os termos que ele conhece por conta da mãe. E é muito louco você ver essa transição. Né? Na verdade, a Mive, que é amiga dele, vê o potencial dele e monta um negócio. E eu acho essa personagem fenomenal. Porque a visão dela, ela olha pra ele, aí olha pro cara que ele tinha conversado, aí olha pra todo mundo tendo problemas de educação sexual e não tendo com quem conversar e fala, aquele cara tem um talento, só que ele não sabe usar. E eu vou ser a ponte que liga essa galera. É muito doido. E vou ficar milionária com isso. O Oates, especificamente, ele tem um trauma de infância que a gente descobre ao longo da história, que ele viu o pai dele traindo a mãe e ele tem um bloqueio sexual com ele mesmo. Ele não consegue se encostar. Não consegue se encostar e ele também não consegue transar com outras meninas. Ele tem um bloqueio generalizado com relação ao sexo porque ele acha sujo. Porque quando ele viu o pai traindo e ele foi conversar com a mãe conversou com ele de uma forma muito rasa, muito imatura. E aí ele acabou desenvolvendo esse trauma que ele só descobre ao longo da história. Nossa, é sensacional. Isso é muito incrível de ver. Porque você não sabe qual é o tamanho de um trauma. O que a mãe dele falou pra ele foi tão aterrorizante pra idade que ele tinha, só que com palavras de boa, que se transformaram num monstro dentro da cabeça dele e tiveram várias traumas físicas dentro dele que ele não tinha explicação. Sim. E ele tinha que visitar esse momento pra poder curar. E, cara... É muito incrível. Essa trajetória é maravilhosa. Nossa, é muito maneiro. O Oates, eu acho que ele serve como exemplo pra muita gente. Pequenas coisas que acontecem na nossa infância e na nossa adolescência traumatizam a gente pra sempre. Se você perceber qualquer tipo de bloqueio social que você tenha, procure terapia. Isso. Porque ali você vai conversar sobre o seu passado, sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, e você vai descobrir qual foi o ponto, que às vezes é ridículo de pequeno, que te bloqueou para alguma coisa socialmente. E é sempre bom a gente se curar desses traumas, porque a vida é muito incrível e a gente tem que viver tudo com plenitude. E pode ser tipo uma timidez de falar na frente das pessoas, sabe? Às vezes é um trauma grande. Exato. Então fique de olho e vai fazer terapia. A Mive, que é o segundo ponto que eu quero falar, ela é muito engraçado, porque ela é incrível, ela é empreendedora, ela é super inteligente e tudo mais, mas eu recebi algumas perguntas de pessoas querendo saber se eu tinha tido uma visão de que ela é uma menina abusiva. Dá pra ter essa sensação, mas eu não tinha chegado a essa conclusão antes de vocês trazerem isso pra mim. Ela é uma pessoa que consome em relacionamentos. E ela consome o Oates. Ela precisa dele do lado dela o tempo todo. E ela chega a destruir a vida dele por conta disso. E ela não se importa. Então ela é egoísta, ela é abusiva. E no final, quando ele fica com a outra menina e não com ela, é meio que um tapa do destino, sabe? Do tipo, olha só, você acha que o mundo inteiro tá à sua disposição? Não tá, querida. As coisas caminham rápido aqui. Nossa, esse final foi muito Anos Incríveis, cara. Do Kevin chegando pra conversar com ela. Cara. Eu achei muito legal. Eita. E sim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com pessoas vampiras, com pessoas abusivas, que colam na gente, sugam a nossa energia, sugam a nossa alma, sugam o nosso conhecimento e não te dão nada em troca. Verdade. Eles simplesmente estão do seu lado para sugar o que você tem. E a Mive faz isso com o Oates. Ela explora ele financeiramente porque ela precisa do dinheiro. Então ela arruma os clientes, ele atende, só que ela faz pressão nele. Ela coloca ele contra a parede em diversos momentos e ela deixa ele estressado também. Então ela é uma menina muito abusiva. Ela é abusiva. Como um relacionamento romântico é ruim. Sim. Mas ela foi uma ferramenta de vida que fez com que ele lidasse com os próprios problemas. Sim. Ele se viu como uma pessoa normal, né? Ele se colocava à margem da sociedade dentro da escola. E aí ele teve coragem pra enfrentar ele mesmo. E eu achei isso... ela deu uma iniciada no processo, mas ela prejudica o processo no meio do caminho também. Sim. Então fiquem de olho em pessoas abusivas. Eu acho que essa é a segunda grande lição de Sex Education. Pessoas abusivas e pessoas vampiras sugam a sua energia. Se afaste dessas pessoas, mesmo que pareça que elas estão te dando algum benefício de alguma forma.
O terceiro personagem muito relevante é o Eric. Nossa. Que é o melhor amigo do Oates, que é o amigo homossexual do Oates e precisa ser notificado porque o brilhantismo da trajetória dele tá muito no fato dele ser um homossexual muito bem resolvido com ele mesmo. E é muito louco, assim, porque ele vive dentro do armário pra família, mas pro resto da sociedade inteira não. E é muito engraçado você ver essa dinâmica dele, né? E como a gente ainda é um pouco preconceituoso, ou muito preconceituoso, dependendo do seu ponto de vista, porque quando é apresentado a família dele e que ele esconde, a gente só pensa o pior. A gente eu nunca iria pensar de primeira que o pai dele ia aceitar. Ia ficar com medo da sociedade encarar ele, um medo social, mas de proteção com o filho, que não abala essa estrutura de pai e filho. Olha, eu vou abrir meu coração pra vocês. Cara... Toda vez que o pai dele pegava ele em alguma situação, eu ficava com medo do pai bater. Porque em Pose, que é uma outra série que trata muito desse assunto, tem vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar o link aqui pra vocês. Existe essa situação de um pai espancar o filho quando descobre que ele é homossexual. E eu tenho muito pavor desse tipo de cena. Então toda vez que o pai do Eric falava com ele, eu ficava, por favor, não bate nele, não bate nele, não bate nele. E quando ele abraça o filho e entende e se sente orgulhoso do que o filho é, fico, ai, graças a Deus, obrigado, Senhor. Porque, pelo amor de Deus, eu não ia aguentar ver o Eric apanhando do próprio pai. Mas óbvio que ele teve o seu momento de apanhar na rua. Nossa, coisa porque é a demonstração do que a sociedade faz. Essa semana mesmo, o ator de Empire, que faz a série Empire, ele foi espancado na porta de casa, quebraram a costela dele, tacaram água sanitária nele, porque ele é gay. Simples assim. Ele é negro, ele é gay, e ele tá na mídia, e foi um crime de ódio que cometeram. Essas coisas acontecem. Então eu acho... Infelizmente essas coisas acontecem. Então eu acho relevante trazer isso na série pra alertar. Às vezes o seu pai e a sua mãe têm só medo que você morra. E, cara, um pai e uma mãe não quer ver um filho morrer. Então converse com eles. Seja atencioso. Entregue amor pra você receber amor de volta também. Mas é aquele negócio, né? Esses três personagens são tão sensacionais que eles utilizam suas dificuldades como degraus pra evolução. Sim. Esse problema que aconteceu com ele fez ele enfrentar todos os bullies na escola. Ele virou outra pessoa. Exato. Ele falou, sabe de uma coisa? Que se dane. Eu não vou me importar mais. Eu vou agir do meu jeito, eu vou pensar do meu jeito, eu vou enfrentar o que for, porque eu nasci pra brilhar. E, cara, quando a pessoa nasce pra brilhar, de fato, ela tem que brilhar, ela não pode se apagar. Não, e ela não tem que permitir que os outros apaguem a luz que ela tem, entendeu? E ele decide isso e é Nossa, é uma das pessoas mais corajosas, os personagens mais corajosos que eu conheço. Maravilhoso. Outra lição que eu achei incrível nessa série é a diferenciação de uma vez por todas na mente de todo mundo do que é um relacionamento heterossexual, o que é um relacionamento homossexual masculino e homossexual feminino. Cara, não é porque existe um relacionamento homossexual que ele é um padrão. Da mesma forma que o meu casamento é diferente do seu casamento, que é diferente do casamento dos meus pais. Cada ser humano é único e quando você se une a outra pessoa, vocês criam um relacionamento único. Então a gente tem que parar de colocar os relacionamentos em caixinhas que a gente acha que é tudo igual. As meninas se relacionam de um jeito, os meninos se relacionam de outro jeito e não é igual. De uma vez por todas, eu acho que essa série trouxe o melhor exemplo, assim, como ela divide histórias por episódio. O relacionamento que aparece homossexual masculino no episódio, ele se constrói e se desenvolve de uma determinada forma, muito mais gentil e delicada do que o relacionamento das meninas. E isso quebra um preconceito que as pessoas têm absurdo. Porque existe uma fantasia em volta do relacionamento homossexual feminino, né? As pessoas, elas visualizam coisas incríveis e tudo mais. E, cara, são só pessoas. Podem ter relacionamentos extremamente lindos de se admirar, heterossexuais, por que não? Extremamente sexys e sensuais e tudo mais. Então, a gente tem que parar de colocar rótulos nas coisas e começar a enxergar pessoas através dos rótulos. E as conexões que essas pessoas criam são únicas. E elas independem de heterossexual, homossexual,
Isso não quer dizer nada na hora que você ama alguém. Então eu achei muito bonito e delicado mostrar isso na série. E tem aquela discussão daquele personagem que é o filho do diretor. Sim. Que ele tem um affair pelo Eric, e aí no meio de uma briga ele não aceita isso, porque ele tem que ser o bully machão da escola, é preconceituoso e bate no menino que é gay e toda essa história. E aí de repente, na primeira cena eu falei, esse cara tem um crush por esse Eric. É verdade. Na primeira, aí ela, como assim? Eu falei, tem uma queda. Eu realmente não tinha enxergado isso. Aí quando o Panda falou, eu fiquei, caraca, será? Porque isso é o maior clichê de todos os tempos, né? Quando você vê um valentão batendo num homossexual na rua, a primeira coisa que todo mundo fala assim é enrustido. É um clichê social esse. E é um clichê que tá na série. E é legal porque ele deu essa faísca no início, apagou totalmente no meio do episódio, com outras histórias pessoais do personagem. E aí, de repente, acontece. Volta com tudo. E aí, surgiu uns comentários toscos na internet, tipo... agora quando o homem briga, ele termina se beijando. Porque tiveram pais que ficaram preocupados com a valentia de seus filhos e os filhos interpretarem que no meio de uma briga entre dois garotos é normal que eles se beijem no final. Então eu só queria mandar um recado pra esses pais que têm esse medo. Se o seu filho, no meio de uma briga com outro rapaz, resolver beijá-lo, é porque ele já era gay, antes da briga. Exato. Tem nada a ver com a briga, não tem nada a ver com sex education. Gay, bissexual, o que for. O que foi. O fato é que ele quis beijar aquele cara ali naquele momento e tanto faz. É isso aí. Tem nada a ver com a série, gente. Não acreditem, de verdade, assim, a zumbificação dessa ideologia é uma maluquice. Porque em 2019 ainda tem gente que acha que você vê duas pessoas se beijando faz com que você queira desesperadamente beijar alguém. Gente, não é série de comida que te dá fome. É diferente. A parada é fisiológica, tá na sua essência. Você nasceu assim. Você não decide ser gay porque tu olha a parada e fala, gay. Tá aí uma parada que eu quero testar hoje. Não é assim que funciona. Já tá em você. Talvez você olhe e pense, olha eu ali, ó. Mas não tenho coragem. Nunca tive coragem, mas agora eu vou ter. Pode te dar coragem realmente de ser quem você é. Mas te transformar não é magia, gente. Não tem nenhuma magia ali no negócio acontecendo. Então acho que essa foi uma grande lição também pra todo mundo. A série, de um modo geral, como outras tantas, como 13 Reasons Why, como My Mad Fat Diaries, são séries que trazem ideologias de autoaceitação acima de qualquer coisa. Se conheça, se toque. Se você é uma menina ou se você é um menino adolescente, se olha no espelho. Tire dúvidas. Se você tem vergonha de falar com os seus pais, pede pra ir num médico. Vira pra sua mãe e fala, mãe, me leva no ginecologista. Pai, me leva no médico. Então, qual médico que o menino vai? Esqueci o nome agora. Urologista? É urologista. Pai, me leva no urologista, me leva no clínico geral, me leva pra qualquer canto. Eu não quero falar com você que eu tenho vergonha. Me leva pra um canto que eu consiga falar. Me leva pra uma terapia. Uma sessão eu me resolvo. Tu anota suas dúvidas, senta na frente do terapeuta e fala, 1, 2, 3, valendo. O que é isso aqui? O que é isso daqui? Eu sinto isso daqui. Quer dizer alguma coisa? Tira a dúvida, gente. O fato é, não guarde suas dúvidas pra você. Porque elas te transformam num adulto infeliz. E não estamos querendo trabalhar com adulto infeliz na vida, não é verdade? Então, se ame, se cuide, se proteja e se conheça. Essa é a lição de Sex Education. Abaixe os tabus e que a gente possa falar cada vez mais livremente sobre isso tudo. Tem mais uma parada. Que... Falaram que a série é pesada e desnecessária. Desnecessária esse comentário. De cenas de se pegar, de cenas de sexo, de cenas de se tocar, isso é bem legal, de várias paradas. Cara, década de 90, eu era um adolescente, um infanto-adolescente. Tinha American Pie, que era a mesma coisa. É verdade. E eu não assistia no meu quarto com o meu computador sozinho. Era na sala Globo. Era na sala, na Globo, com minha mãe do lado. 3 horas da tarde. Vida normal. Mas tinha uma curiosidade sobre isso. A Netflix contratou uma profissional que ela é a profissional de intimidade. Olha, muito louco legal. isso. Esse tipo de consultoria de intimidade surgiu por conta do movimento Me Too, que é esse movimento que as mulheres iniciaram no ano passado em Hollywood
para que os abusos sexuais diminuam nas produções de séries e filmes, que é muito comum acontecer. Então, a Netflix contratou essa consultora de intimidade para que ela pudesse estar ali no set o tempo inteiro e ajudasse os atores e as atrizes adolescentes, que tem muita gente ali menor de idade, a não se sentirem abusadas em momento nenhum durante a série. Olha que maneiro. Todos fizeram e foram até o ponto que quiseram ir. Diversos personagens ali tiveram cenas que não apareciam nudes. Foi tudo eles que escolheram. Quem apareceu uma coisa a mais foi escolha do ator e da atriz. Quem não apareceu nada foi escolha do ator e da atriz. Então todo mundo estava muito livre ali no set de Sex Education. Então não existe um motivo real para você achar que aquelas pessoas foram abusadas ou que eles viveram coisas ali desnecessárias. Tá tudo tranquilo, todos fizeram apenas o que quiseram. E eu achei isso muito bonito, vir a público, né? Exato. Porque mostra que realmente o mercado tá mudando e tá sendo mais respeitoso. Ah, que maneiro. Que o mundo fique assim. Comenta aqui embaixo, então, pra gente o que você achou de Sex Education, que a gente quer saber a sua opinião. Boa! Obviamente, a gente amou a série, queremos segunda temporada, porque eu quero ver a Arlequina indo pra faculdade. Ah, que Arlequina? Tá bom, Brasil. Ah, para com isso. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.